E aí, pessoal, vamos aqui para a segunda parte dessa semana aqui, que seria o tema 4, medidas de eficiência energética em edificações, ok? A ideia é mais passar um panorama da quais são as medidas, mas sem a gente entrar em detalhes propriamente dito de cálculo, certo? Para a gente ter umas noções, quais são as ferramentas normalmente utilizadas, e boa parte delas, quando eu tiver, eu vou repassar para vocês, ok? Feito isso, né? Acho que a gente tem mais 2 aulas ali, vai ter o projeto, ok? Vocês vão ter que me apresentar. E parte desse projeto vocês já vão partir dessa premissa aí, dessas medidas, tá bom? O que eu gosto de comentar, né? Então, minha sugestão, né? Tanto o livro, né, de eficiência energética na arquitetura, nossa, o livro do Procel, aqui tá errado, tá bom? Que seria PB Edifica. No manual do RTQC, tá bom? E atualmente a nova instrução normativa, né, para prédios comerciais. A gente também pode fazer essa parte de edificações de edifícios residenciais, mas meu foco maior é edifícios públicos e comerciais, ok? Então vamos aqui um pouquinho discutir, né, essa parte da eficiência. Eu gosto de comentar, ou pelo menos é um padrão que eu uso muito, que eu falo que as medidas de eficiência energética elas têm 3 pilares, ok? Um dos pilares é o usuário, um segundo pilar é o projeto e o terceiro pilar é a questão propriamente dito dos equipamentos ou eficiência dos equipamentos, ok? Então, a eficiência energética não dá para se apoiar unicamente em nenhum desses 3 pilares. Ela sempre tem que estar pelo menos em 2 pilares para ter algum efeito significativo, né? Então, só para a gente falar, não adianta eu ter uma construção excelente projetada, um excelente projeto com equipamentos, janelas, tá bom? Só que o usuário a desejar, né? O que seria o usuário a desejar? A gente tem que manter um nível de condições dentro da edificação, mas não adianta um usuário que não desligue luz, que mantenha os equipamentos sempre ligados, desligados. Embora essa questão do usuário, às vezes a gente pode depois contornar, às vezes com automação. Perfeito? Da mesma forma, não adianta um usuário extremamente consciente, equipamentos excelentes, se o projeto não foi adequado. Ok? Então a gente vai ter um gasto desnecessário por um erro de projeto. Ok? E da mesma forma, não adianta usuários adequados, um projeto bem feito, mas equipamentos mal dimensionados. Então eu vou dar um exemplo aqui. De vez em escolher um equipamento com inverter, foi escolhido um on-off, tá bom? Vou ter medidas de eficiência? Claro que vão ser, só que ela não vai atingir, vamos chamar assim, seu pleno desenvolvimento, ok? Então, para falar um pouquinho do projeto, né, a gente vai falar um pouquinho da edificação. Antes de mais nada, eu preciso falar do diagrama psicométrico para vocês. O diagrama psicométrico é uma forma da gente poder visualizar as condições do ar atmosférico, tá bom? Ou até dentro da edificação. Então, nesse diagrama psicométrico, aqui nós teremos a temperatura de bulbo seco ou a temperatura real do ar, tá bom? E nessas outras linhas aqui, as umidades relativas, tá bom? Para cada região eu vou ter que criar esse diagrama psicométrico por causa da pressão total do ar atmosférico daquele ambiente, tá bom? Mas o que a gente precisa entender, né, desse diagrama? Aqui eu teria a temperatura de bulbo seco, aqui a umidade absoluta, que é uma outra unidade que a gente pode estar, mas eu tendo 2 propriedades aqui, eu consigo achar qualquer ponto. Então vamos supor, né, eu vou dar um zoom aqui para facilitar, ampliar. Então vamos supor que a gente está a 30 graus Celsius e uma umidade aqui de 40%. Então eu estaria
nesse ponto, 30, 40 estaria nesse ponto, tá bom? Então, ao longo dos meses eu posso ver a máxima e a mínima. Vamos falar, ó, às vezes a temperatura de São Carlos está nessa temperatura e às vezes, né, no finalzinho do dia, às vezes chega aqui, ok? Em outros meses a temperatura está aqui e chega aqui. Então isso dá para eu inserir dentro dessa tabela os dados de como que o clima está variando ao longo do tempo, perfeito? E o que eu acho mais interessante daí é essa zona do nosso conforto, né, que a gente comentou para o ar condicionado, mas na verdade é uma zona de conforto vindo do modelo, né, de um dos modelos não é modelo adaptativo, de um dos preditores, ok, do PMV, ok. Então a gente consegue visualizar como que está aquele clima. Se as nossas temperaturas baixam, a maior parte aqui dentro, a gente está em clima. E se as temperaturas externas não batem mais aqui? Ou se elas batem aqui? Ou se elas batem aqui? Então, a partir disso, né, para orientar os projetistas, né, Givoni, né, ele criou o que a gente chama de diagrama de Givoni. Então, no geral, né, inseridos dentro dessa carta psicométrica, né, as temperaturas eu posso separar por épocas do ano, ou estações, ou o ano todo, tá bom? Isso facilita inserir todos os pontos aqui e dependendo dos pontos onde está inserido, eu posso verificar as melhores possibilidades bioclimáticas a ser utilizadas. O que seria possibilidades bioclimáticas? É como usar o clima a nosso favor. Porque se eu estou usando o clima, eu não estou tendo gasto energético para fazer a climatização. Então, a grosso modo, eu estou trazendo eficiência para a minha edificação, né? Então, por exemplo, né, se meus pontos estão mais aqui no ponto A, o correto é fazer um aquecimento artificial. Não tem como fazer outra forma de aquecimento, tá bom? Se os meus pontos estão mais no ponto B aqui, né, eu posso já pensar em utilizar o aquecimento solar, né? Eu uso o sol. Então eu já começo a ver técnicas que eu posso utilizar, ou que a gente chama técnicas passivas, para evitar o uso do ar condicionado, ok? No item C, né, quando ele está pegando mais essa parte aqui, né, eu posso usar parte do calor do dia para ser jogado durante a noite. Então, o que a gente chama de inércia térmica, tá bom? Na parte D, que estaria aqui, mas seria parte dessa região, eu posso usar a modificação do ar e assim sucessivamente, ok? Às vezes eu utilizo a ventilação, então conforme cada etapa que está aqui, eu consigo visualizar, ok? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem com mais calma, tá bom? Eu vou deixar uma parte do manual do arquiteto, né? Manual Eficiência na Arquitetura, né? Eficiência energética na arquitetura, uma parte que vai falar sobre essas técnicas, mas eu também posso acessar, né? Deixa eu descartar tudo aqui. Eu posso acessar aqui a página do Projeti e ele também me auxilia nessa avaliação. Deixa eu pegar aqui. Onde está aqui o Projeti? Eu tirei. Vamos por aqui, ó. Parece que a internet deu algum pane. Vamos tentar de novo aqui. Então, tá vendo aqui? Então, se eu inserir aqui nos dados climáticos, né? A cidade de São Carlos ele vai dar, mas existem várias estratégias bioclimáticas, né, que são medidas de eficiência que ele tenta explicar aqui. Então, aquecimento solar passivo, clicando aqui ele vai me explicar, né? Nossa, hoje a internet tá que tá uma maravilha aqui em casa. Olha, não tá funcionando bem não, tá bom? Então eu vou voltar aqui e só comentar do site para nós, né?
Ah, tá aqui, ó, aquecimento passivo. Então ele vai dar uma explicação, né, do que é o aquecimento passivo, é utilizar a radiação direta, fazendo o efeito estufa, né, e ele faz todo o comentário e links de referência para nós, ok? Então a nossa sugestão aí para uso, né, durante o projeto. E se eu venho aqui, né, e vou colocar a cidade, ele já tenta avisar para mim, né, a questão das melhores sugestões, né? Ixi. Pam, 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 pam. Deixa eu pegar aqui e vou jogar aqui. São Carlos. São Carlos. Tá bom? Então tá aqui, São Paulo. Então ele faz lá estratégias bioclimáticas. Então não inserir aqui agora, clicar em estratégias bioclimáticas, ele já faz uma análise, né, da carta de Givoni e verifica, né, que é interessante usar uma parte do inércia térmica para aquecimento, ou seja, às vezes paredes inseridas, né, com uma capacidade térmica para repassar esse calor noturno, uso da ventilação natural durante épocas e o aquecimento solar passivo ou radiação direta, tá bom? Então, uma outra possibilidade também, né, de uso dessa carta de Giovanni, eu vou abaixar aqui, né, vocês estão com a minha tela, eu vou abrir aqui um programa, só deixa eu modificar o zoom aqui. Por isolamento térmico. Ai, que dó. Felizmente não tem como eu conseguir. Devia ter feito o teste antes, mas não deu certo. O que vai acontecer? Eu tenho esse programa. Só que esse programa, tá vendo que ele está cortando aqui. Mas não sei se inserir ele vai ficar a tela toda, tá bom? Então aqui eu venho e pego aquele arquivo climático, né, que a gente até utilizou na última aula. Então, vem aqui, File, importar arquivo. Eu sei que tem um projeto aqui, né, onde eu tenho o clima de São Carlos aqui. E agora ele vai carregar aqui as possibilidades, tá bom? Isso aqui auxilia muito o projetista na hora de escolha, né, de qual técnica, né, se eu uso isso ou aquilo. E como são bastante variáveis, né, para tentar chegar num ponto de denominador comum, existem várias possibilidades. Então tá aqui, ó. Então nesse caso aqui ele inseriu nesse lado direito aqui as rosas do vento, nesse caso aqui as temperaturas para visualização, mas eu quero ver essa carta, vamos chamar assim de Givoni aqui. Então clicando duas vezes, ele me dá as possibilidades. Então ele jogou quase todas as temperaturas, ó. Então durante outubro, dezembro, é essa parte que fica mais, né? Então eu posso escolher qual época que eu quero ver. Julho, setembro, é essa outra parte que fica aqui. Então ele me fala, né, que aproximadamente 39% está em conforto, né? Então isso é muito interessante. Usar inércia térmica, né, para aquecimento, usar radiação solar, né? E existem outras atividades. Aqui ele colocou resfriamento evaporativo, né, evaporative cooling. Eu acho muito interessante essa carta de Givoni, tá bom? Só que eu lá tenho meus receios referente a ela, ok? Mas porque ela só analisa o clima externo, não o interno, ok? Então eu acharia interessante na hora do desenvolvimento dessa carta ser colocado quais seriam as temperaturas que em tese a edificação ficaria e a partir disso escolher as técnicas, tá bom? Mas isso aí é pano para manga aí para outras discussões, tá bom? Então aqui dá para visualizar dessa forma. Então seria esse arquivo aqui, eu vou deixar o link aqui, mas também eu vou deixar o programa para vocês verem, né? Lá na nossa página, eu deixo linkado já, tá bom? Então, e não esqueçam de assistir esse vídeo e ler o material que eu vou deixar lá também, ok? A outra parte, né, da eficiência, né, que eu falei para vocês, equipamentos. Tem a parte, como um dos equipamentos é a iluminação, né, como a gente viu na última aula. Opa!
Antigamente, né, as lâmpadas, boa parte eram incandescentes. Então, por uma quantidade necessária de iluminação, se gastava muita energia elétrica, né, essa eficiência. E eu posso ver isso aqui pela densidade de potência instalada, né? Eu pego lá a potência dessa lâmpada, o conjunto de lâmpadas que tem naquela área e divido, né? E divido pela metragem dela, eu tenho mais ou menos essa densidade. Então a gente vê aqui escritórios, né? Na década de 80 era 40, escritórios já na década em 2000 e pouco já era 16, e atualmente, né, o regulamento, o RTQC, ele já está pedindo um valor de 9,7. Então, essa parte que, assim, quando o pessoal vai falar sobre eficiência energética em edificações, a primeira o projeto mais simples de ser feito é em cima do projeto de iluminação, né? Então, visualizar a possibilidade de trocar lâmpadas, né? Tem lugares ainda que são infelizmente incandescentes, embora já não possa mais comercializar. Às vezes retirar aquelas lâmpadas de fluorescentes e às vezes utilizar novas tecnologias, que nem o caso LED, ok? A outra parte é referente aos motores elétricos. Existe uma parte do Procel, né, Edifica, que só fala dessa questão da eficiência dos motores elétricos. Mas não é só aumentar essa eficiência do motor elétrico. Existe uma outra coisa também, são as tecnologias envolvidas. Não sei se vocês conhecem a tecnologia inverter, existe uma outra on-off, que é uma forma de controle do sistema, tá bom? Eu deixei um videozinho aqui para vocês verem, né, um ar-condicionado funcionando com o sistema on-off, inverter, mas eu vou tentar explicar de forma mais simples utilizando a analogia do carro. O motor on-off liga ou desliga, ou está andando e tem que ficar parado. Então, o que acontece, né? O sistema ele tem que dar a partida para ligar, então tem um consumo de energia, depois estabiliza, né? E desligou, né? Dentro de um set point ou alguma coisa. Posteriormente tem que dar a partida, tem que vencer toda aquela inércia do carro estar parado, entrou em regime e desliga. Tá bom? O sistema funciona assim. Essas partidas aqui são extremamente drásticas, né, para os meus motores elétricos. Né? Esse liga, desliga, né? Dar essa partida é ruim demais. Já o caso do inverter, né, ele tem um sistema que ao invés de fazer esse desligar e ligar, o que ele faz? Né? Ele tenta fazer uma curva mais suave para ligar, às vezes não tem o arranque, mas depois ele fica regulando a rotação do motor para ele nunca ter que ficar parando. Tá bom? Então, o que acontece? Essas partidas aqui que consomem muita energia, né? Eu evito, né? Então, isso é muito mais fácil de perceber em um automóvel. Né? Quando a gente pega um automóvel para andar dentro da cidade ou andar fora da cidade, pela mesma quilometragem andada, vocês vão verificar que um carro na estrada consome menos em muitas situações. Né? Por quê? O carro ele só tem que ficar vencendo a resistência, né, do vento e do atrito ou da diferença, né, de altura. Já aqui não, dentro da cidade eu fico ligando e desligando e toda hora que eu paro eu perdi aquela energia. Ou seja, daí eu tenho que gastar energia para ganhar aquela inércia novamente e depois ficar vencendo a resistência para depois parar novamente. Né? Então isso são tecnologias inseridas que a grosso modo às vezes o pessoal não olha tanto, ok? Tanto que eu falo, se tem a possibilidade de usar o motor elétrico com regulagem inverter, utiliza. Eu vou dar um outro exemplo, né? Caso de ventiladores, ok? O ventilador, ele tem as 3 potências, né? Mas o que acontece às vezes no caso do ventilador que seria interessante? Essa rotação aqui, eu posso modificar conforme a temperatura que eu tenho internamente. Então, se essa temperatura começa a subir, ele aumenta a rotação. Então, ele vai estar no gasto máximo. Se ocorre dessa temperatura estar mais amena, né? Então, ele só roda para promover um pequeno fluxo de ar. Então, daí ele não precisa gastar toda a energia necessária, ok? Então, é um caso também aí do uso de um motor, né? Com uma tecnologia inverter, ok?
A outra questão aqui, automação, né? Que isso aqui dá pano para manga para a gente discutir muito mais, né? Retirar um pouco da questão da acessibilidade do usuário. É difícil, mas, por exemplo, o uso de sistemas que verificam, vamos dizer, a iluminação, né? Dependendo de determinada área, né? Que eu tenho, vamos pegar um escritório gigantesco, 500 metros quadrados o escritório. Então, depois de determinado horário do dia, principalmente à noite, né? Quando vai ligar as luzes, liga de todo o pavimento. Só que a pessoa que vai trabalhar só está ali no cantinho. Será que eu não poderia deixar uma luz mais forte aqui com um sensor e o restante aqui só pontos para promover a segurança, para promover a visualização? Ou em outras palavras também, saiu a pessoa do ambiente, os sensores não detectam ninguém, então depois de 10, 20 segundos, 10, 20 minutos ele desliga, né? Então essa questão aí traz benefícios também, né? A regulagem da temperatura do edifício, né? Não fica aquela temperatura sempre em 24, pode estar modificando dependendo das condições externas. Uma outra questão também, a gente não falou muito, mas as brises. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma janela, tá bom? E aqui está meu ambiente interno. Então está aqui a pessoa aqui lá estudando. E tem as brises. As brises são aqueles protetores solares, tá bom? Normalmente eu deixo eles fixos. Só que dependendo da época do ano, percebe que tem sol, essas brisas elas poderiam se movimentar. Então vamos pegar uma questão de temperatura, da iluminação interna, né? Eu pego aqui um sensor que pega a iluminação, então ele fica, vamos dizer, verificando qual que é a iluminação que está aqui, se não está ofuscando a pessoa, se a temperatura está adequada ou não, então ela vai regulando, né, esse movimento de vai e vem em várias direções para promover isso aqui, né, para deixar uma iluminação adequada, mas não entrar tanta radiação. Ou se a temperatura estiver realmente muito baixa, ele permite entrar a parte da radiação solar, tá bom? Então, essas são várias medidas que a gente pode trazer para o edifício com uma questão de eficiência, tá bom? Então, tem várias medidas que é possível ser colocado. Então, o que acabou sendo feito no Brasil, né, para edificações, né? Para edifícios públicos e comerciais, lá em 2009 a 2014 foi criado o RTQC, é o Regulamento Técnico de Qualidade de Edifícios Comerciais e Públicos, tá bom? Para poder fazer essas avaliações, como que o pessoal fez, né? Existe um método prescritivo, né? Que simplesmente eu consigo através de fórmulas, e existe um método que a gente chama de simulação, tá bom? Que a gente vai avaliar quanto que o edifício consome. Na verdade, o prescritivo ele surgiu a partir de várias simulações para gerar uma correlação. E nisso, o que o pessoal fez, né? Eles dividem, né, o valor final do edifício em determinados parâmetros. Por exemplo, então, ó, eu vou querer dar um nível, que na verdade é que nem aqueles selos de eletrodomésticos, A até E. Então, o nível do edifício final ele é dado como o quê? O nível devido à envoltória mais o nível devido à iluminação mais o de climatização. Eu vou colocar C aqui, tá bom? Então, é dado por isso aqui. Como o ar-condicionado, né, no nosso clima é o mais preponderante, essa parte da parcela, né, é dado por 40%. Então, existem formas de ver o projeto ou etiquetar. Então, você vai pegar um ar-condicionado, ele também vai ter nível de A, E. Tá bom? Então, eu vou inserir esse nível aqui dentro e é 40% da nota. Iluminação envoltória preenche com 30%. Para avaliar a iluminação, normalmente é utilizada aquele densidade de potência de iluminação. Existe todo depois uma parte para verificar mais, por exemplo, questão de se atende pré-requisitos, né? Porque não adianta o DPI ser baixo, mas não atende alguns pré-requisitos. Então, eu vou dar um exemplo. Você lembra o caso lá que eu falei da área de 500 metros quadrados? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma janela
E eu posso aproveitar aqui nessa parte aqui a iluminação natural. Então eu não precisaria acender todas as luzes, eu só poderia acender, vamos dizer, a primeira, a segunda, e essa terceira aqui poderia estar apagada. Porque eu vou aproveitar a iluminação natural, vou utilizar uma parte passiva do meu edifício. Então meu circuito aqui tem que ser separado. Então tem que ter um circuito separado aqui para poder desligar. Se não existir, você perde aquele nível A, por mais que você esteja utilizando lâmpadas com excelentes níveis. Tá bom? Então, entra aqui 30% essa questão da iluminação e a mesma coisa a envoltória, né? A envoltória, como que ela é feita, né? Essa daqui pelo método prescritivo. Simplesmente, eu pego vários dimensionais, ou na verdade, fatores, características, né, da edificação, características da abertura e algumas propriedades dessa envoltória para fazer essa pontuação, tá bom? Então, nesse método prescritivo aqui, eu vou descartar, eu vou mostrar aqui para vocês um relatório que eu fiz por esse método, tá bom? Eu vou deixar lá na página, né, para vocês dar uma olhada também, né, nesse relatório, em que vai comentando. Então, ó, avaliação da eficiência energética. Então, eu vou avaliar a envoltória. Vamos lá para ver a envoltória. Então, tá lá todas as características, né? Ele vai falando aqui que a envoltória é transmitância térmica, né? Então, para obter a transmitância, tem alguns limites mínimos necessários. Então, eu entro lá, vejo a zona bioclimática, que a gente vai conversar depois. Então, por exemplo, né, a parte da cobertura, se ela for condicionada, ela tem que ter níveis mínimos de transmitância. Se ela não for condicionada, ela pode ter outros níveis. E é verificado também a questão das paredes, né? Então aqui, 3,7 para as paredes, para todos os exemplos. E depois é feito todo o cálculo para verificar, né, essas transmitâncias, que seguiu o mesmo procedimento que a gente fez na outra aula. Ó, até usei aqui aquele projetinho. Então, né, transmitância térmica das coberturas, né, para ambientes não condicionados, nossa, passaria se não tivesse nenhum condicionamento, mas as salas que forem condicionadas, né, aquela parte da envoltória para aquelas salas não vale. Mesma coisa para avaliar a absortância, ok? Então, foi feito, né, para todo o edifício do Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica. Ok, esse relatório. Ó, posteriormente aqui, a questão das formas, né? E depois das iluminações. Então aqui se atende os pré-requisitos, né? Por exemplo, ó, a secretaria tem ambientes aqui que não atende os pré-requisitos, ou seja, por mais que seja A, não vai conseguir, né? E depois a potência real instalada nessas áreas, né? Então aqui a área era 9.07, a potência instalada era 130. Então eu multiplicando pelos DPI, né, ela estaria entre B e C para aquele ambiente. Ou seja, eu precisaria verificar melhor o sistema de iluminação, talvez usar uma lâmpada melhor, ou talvez esteja mais do que necessário, né? Para outros ambientes, por exemplo, a Copa, ó, tá ok. Então isso puxa para baixo o meu sistema. Tanto que isso daí foi uma conversa que tive com o engenheiro elétrico, né, no projeto novo que vai ter do departamento da engenharia mecânica, tirar aquelas fluorescentes e pôr LED. Foi tudo para A. Né? Então são essas coisas, auxiliam, né, o projetista, né, a verificar onde são as partes onde dá para se trabalhar para se trazer eficiência energética. Tá bom, pessoal? Então, só falei essa última parte aqui. Depois, essa daqui é da ventilação natural que a gente vai ver para as próximas aulas. Então, essa daqui foi uma coisa muito mais curtinha, certo? Para vocês terem essas noções do RTQC, tá bom? Atualmente, o RTQC foi criado o INC, ok? Que é uma melhoria dessa parte. E eu deixo aí, né, nas notas aí para vocês caso queiram procurar. Então, qual que é a ideia dessa semana, o exercício que vocês vão fazer? A ideia é pegar o mesmo edifício que vocês atuaram na outra aula, fazer avaliações, né, bioclimáticas dele, tá bom? Verificar as condições e verificar o que vocês conseguem trazer de eficiência, né, para o edifício, variando a iluminação, às vezes fatores de forma da questões das janelas, colocar sombreamento,
absortância, e verificar para aquele dia padrão o quanto que vocês conseguiriam trazer de eficiência. Infelizmente, o método que a gente usou para aquele programa, né, a gente não está levando muito a inércia térmica, que é uma coisa muito interessante. Mas eu gostaria que vocês olhassem a nova transmitância, qual que seria, e calculasse uma parede, e mostrasse os cálculos também dessa transmitância. Mas eu vou deixar tudo descrito ali hoje na aula e vocês me entregam, tá bom? Como a gente vai ter esse feriado aí, eu vou prolongar essa entrega aí até o domingo, não esse, o outro domingo que vem, tá bom? Um grande abraço aí, se tendo dúvida, entre em contato comigo, não deixe, eu percebi que muitos alunos estão deixando aí para a última hora, tá bom? Se tendo qualquer dificuldade, vocês me avisam. Um grande abraço.